Vida Saúde. Oferecimento. INCOR. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133. Olá, minha gente linda! Vocês sabiam que um dia do mês de março, em todo o mundo, é celebrado o Dia Mundial dos Rins? É esse o nosso tema de hoje. A campanha nacional coordenada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia foi Saúde dos Rins e exames de creatinina para todos. É isso, Rafa? É isso mesmo. Hoje nós vamos falar da importância dos rins, também das doenças renais, o tratamento, assunto importante para você ficar ligado aqui no nosso Vida Saúde. É isso aí. Como a gente tem visto, né? Alguns meses são tirados para chamar atenção para alguns aspectos da medicina. Nesse mês, então, nós vamos falar sobre os rins. Para falar conosco sobre esse tema, nós recebemos Fernanda Quadros Mendonça, que é nefrologista. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Muito obrigada a todos pelo convite. Tá certo. Para a gente entender primeiro, o pessoal que está lá em casa às vezes não entende o que é nefrologista. Queria que você explicasse o que é um nefrologista, o que é a função do nefrologista. Então, o nefrologista, ele é o especialista que cuida de todas as questões relacionadas com os rins e com as vias urinárias de uma forma geral. E o nefrologista, ele deve ser procurado todas as vezes que tiver alguma alteração na função renal, e essa função ela é medida através da creatinina no sangue, é um exame que é feito no sangue, e também quando tem alguma alteração nos exames de urina. Que alterações são essas? O paciente pode apresentar perda de sangue na urina, que é a famosa hematúria, pode ter perda de proteínas na urina, que é a proteinúria. Então, todas as vezes em que houver essas alterações, ou na função renal, ou nos exames de urina, o nefrologista ele precisa ser acionado. E por isso que o tema da campanha mundial é isso, assim, da gente oferecer creatinina e exame de urina para todos os pacientes, justamente para que a gente possa detectar qualquer alteração de forma precoce e, com isso, a gente possa tentar retardar um pouco, às vezes até evitar a evolução para uma doença renal crônica. Então, o nefrologista, ele quanto mais precocemente ele é procurado, maiores as chances de uma doença renal crônica ser evitada. E a importância aí dos rins, qual que é a sua função? Os rins, na verdade, ele tem uma função de equilibrar o nosso organismo, tanto no que diz respeito a líquido, né, a quantidade de água, por exemplo, que vai ser eliminada, no que diz respeito à quantidade de sais, eletrólitos. Então, o rim ele faz esse constante equilíbrio no nosso organismo. E, além disso, o rim também tem função de produção de alguns hormônios. Por exemplo, tem um hormônio produzido pelo rim que chama eritropoetina, que, na ausência dele, o paciente tem anemia. Então, por isso que muitos pacientes com doença renal crônica evoluem com anemia. Outro, por exemplo, o rim, ele faz parte da ativação da vitamina D no organismo. Então, quando o paciente tem disfunção renal, é frequente que ele evolua com doenças no osso. E o rim também produz um outro hormônio que chama renina, que ajuda no controle da pressão arterial. Então, a pressão, na verdade, ela pode ser tanto uma causa da doença renal, mas pode ser uma consequência. Às vezes, um paciente que desenvolveu doença renal por algum outro motivo, ele eventualmente evolui com hipertensão. Então, realmente, o rim ajuda em todo esse controle, sabe? Muito complexo, a gente está aqui tentando entender aí as funções dos rins. Vamos falar com vocês sobre prevenção também. Mas a gente vai continuar e eu quero entender o que é essa doença renal crônica. Primeiro, um recadinho para você. O INCOR é uma clínica moderna e especializada em cardiologia. Há mais de 25 anos trabalhando com qualidade e comprometimento junto aos seus clientes. Nosso objetivo é contribuir para uma vida saudável, utilizando tecnologia sem abrir mão dos princípios éticos. INCOR, há mais de 25 anos ajudando a cuidar de você. Venha para o INCOR. Nos ligue, telefone 3222-9932. Recado dado, agora sim vamos entender da doutora Fernanda
Quando a doutora estava respondendo a primeira pergunta, falou da doença renal crônica, como ela pode ser evitada, né? Que ela pode ser evitada através da prevenção. Então, eu queria que a doutora explicasse para a gente o que é essa doença renal crônica. O termo doença renal crônica, assim, ele significa todas as vezes que o paciente ele tem uma perda, uma lesão irreversível da função do rim e que dure por mais de 3 meses. Então, esse é o tempo. O paciente que com antes de 3 meses não dá para você garantir, ter certeza que vai ser uma doença renal crônica. Então, o paciente tem alterações de exames de função renal, esses exames de urina, e que durem mais do que 3 meses. Esse que é o conceito. E quais as principais causas? Então, hoje em dia, as principais causas de doença renal, sem dúvida, são hipertensão e diabetes. Então, assim, a estimativa é que talvez 70% ou mais dos nossos pacientes em programa de diálise, a doença de base deles é pressão alta e diabetes. Então, são as duas principais causas. Agora, existem outras causas, por exemplo, doenças inflamatórias no rim, por exemplo, glomerulopatias, doenças autoimunes, como lúpus, doenças renais que tem uma doença chamada doença policística, que é o rim, ele vai sendo substituído por vários cistos, e isso é uma doença com caráter familiar, genético. Então, quando alguém da família tem, os outros, né, familiares precisam ficar atentos, porque a chance de evoluir, de aparecer ali durante a vida é grande. Então, essas são as principais. Ok, a gente vai continuar entendendo mais sobre os rins, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Não sai daí, não. Até já. Olá, voltamos e hoje nós estamos entendendo aí a importância dos rins, qual o trabalho dos rins, as maneiras de prevenção da doença crônica e dos rins, e estamos falando com a doutora Fernanda Quadros Mendonça, que é nefrologista. Doutora, então a gente já falou então sobre as causas. Quais seriam os sintomas? Então, quando a doença ela está no estágio inicial, ela costuma ser assintomática. Então, esse é o grande problema da doença renal, é isso. Porque, em geral, nas fases iniciais, ela não gera sintoma nenhum. Por isso que a prevenção é tão importante. Assim, você precisa fazer exames de sangue para você detectar e procurar ajuda, porque se for esperar sentir alguma coisa, quando for detectado, já está em uma fase muito avançada. Mas quando a doença ela é detectada já em estágios mais avançados, que sintomas que podem ter que é preciso chamar a atenção do paciente para procurar ajuda? Então, o paciente, às vezes, por exemplo, por conta daquela anemia que eu expliquei, o paciente, às vezes, tem cansaço, assim, falta de vontade de fazer as coisas, né, vontade de ficar só deitado por conta da anemia. A pressão, às vezes, descontrola, então o paciente tem um descontrole pressórico. Às vezes, tem diminuição da quantidade de diurese, então o paciente começa a perceber que urina menos, e aí começa a ter inchaço nas pernas, às vezes aqui em torno dos olhos, incha um pouco. E o paciente também pode ter alterações quando a ureia, por exemplo, está alta. É muito comum que o paciente comece a ter sintomas, por exemplo, de enjoo, vontade de vomitar, não consegue alimentar, soluços. Então, esses sintomas nos preocupam. E no exame de urina, eu gosto sempre de destacar que quando o paciente tem perda de proteína na urina, a manifestação que o paciente percebe é a sensação de espuma na urina. Então, o paciente fala isso, doutora, minha urina está espumando. Então, isso é algo que merece ser investigado. E essa doença aí pode atingir as crianças? É a partir de qual idade? Qual que é a diferença da doença na criança e no adulto? Na verdade, assim, a doença renal, ela, felizmente, ela é mais rara na criança, mas também pode acometer. Geralmente, nas crianças, a causa geralmente é de malformações, né, de trato urinário. Então, quase sempre tem muitas vezes, esse componente, sabe? Mas a doença pode acometer, tanto adulto quanto criança. E aí, o seguinte, a gente já falou várias coisas sobre os rins e tratamento quanto à doença
dos rins, né? A doença crônica. O tratamento, assim, tem 2 pilares de tratamento. Um deles é o tratamento conservador. Então, aquele paciente, por exemplo, que está nos estágios iniciais da disfunção renal, a gente pode fazer o tratamento conservador. O que seria isso? A gente acompanha o paciente no nosso ambulatório e aí a gente ajusta as medicações de pressão, do diabetes, ajusta as medicações para prevenir, igual eu falei, essa anemia, a doença do osso. E orienta o paciente, por exemplo, sobre as medicações que ele não pode tomar, os tipos de alimento que é legal ele tentar evitar para diminuir um pouco a progressão da doença. Então, esse é o conservador. Quando a doença inevitavelmente evolui para a fase final, terminal, aí a gente vai precisar de uma terapia para substituir o rim. E quais as opções que a gente tem? Aí tem a hemodiálise. Existe também a diálise peritoneal, que é uma diálise que é feita com catéter no abdômen, o paciente faz essa diálise em casa, e o transplante renal. Então, o transplante ele também é uma modalidade de tratamento. Que já é a última instância já. A última instância. Mito ou verdade, o suplemento creatina pode afetar os rins? Então, a creatina, na verdade, assim, ela é armazenada principalmente no músculo esquelético. 95% dela está no músculo. E essa creatina, no momento da metabolização ali, ela oferece energia para o músculo. Então, ela é muito usada por atletas quando vão fazer algumas atividades físicas e né, atividades mais intensas, eles relatam que o uso da creatina dá uma energia para a pessoa para fazer essas atividades. Então, esse é o efeito dela. Mas a creatina, quando ela é metabolizada no nosso corpo, ela transforma em creatinina. Então, por isso que quando a pessoa usa creatina, tem chance da creatinina aumentar. E muitas vezes isso não quer dizer que o rim não está funcionando, é só porque realmente faz parte da metabolização da creatina. Agora, assim, qual que é a minha orientação que eu faço para os pacientes no consultório? As pessoas que não têm, que são pessoas saudáveis, que não têm nenhum histórico familiar de doença renal, né, jovens e que não tem nenhum problema de saúde, essas pessoas podem usar, desde que seja bem acompanhado, na dosagem ideal e seja sempre acompanhado com exames de forma seriada, tal. Agora, o paciente que já tem algum grau de disfunção renal ou que tem alguém na família próximo que tenha alguma disfunção, aí eu sempre peço ao paciente para, na minha opinião, sempre tentar evitar. Ok, só para a gente finalizar, tem cura? Então, na verdade, o paciente que evolui para a doença em estágio terminal não tem cura. Assim, o que a gente tem é essas terapias para tentar substituir o rim, que é diálise peritoneal e transplante. Mas, assim, o que eu acho interessante é que, hoje em dia, com a evolução dessas terapias, a gente conseguiu oferecer para o paciente uma sobrevida muito grande. Então, os pacientes renais crônicos antigamente morriam cedo, hoje tem pacientes que têm 20 anos de diálise. E o transplante renal oferece também para o paciente muita qualidade de vida. Então, hoje, as terapias que existem, ela consegue oferecer isso, melhorar a sobrevida e qualidade de vida dos pacientes. Rapidinho, prevenção é beber água? Beber água, evitar fumar, bebida alcoólica em excesso, fazer essa rotina que a gente falou de investigação, né, de creatinina, exame de urina, são os principais. Então é isso, a gente quer agradecer a doutora Fernanda, obrigada pelos esclarecimentos. Vamos cuidar dos nossos rins, né, gente? Afinal, olha quanta função a doutora já explicou para a gente, que os nossos rins são responsáveis em fazer o nosso corpo. Dicas importantes sempre aqui no nosso Vida Saúde. Até a próxima. Até, obrigada, doutora. Obrigada. Tchau. Vida Saúde. Oferecimento. Incor. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133.